E aí, hoje a gente vai finalizar a nossa parte de autorização aqui. A gente tem que configurar o nosso task service, né, para o usuário só conseguir buscar as tasks que pertencem a ele, né? Porque senão um usuário que não é administrador conseguir buscar as tasks de outro usuário, atualizar, deletar, é uma coisa que não pode no sistema, né? Por isso que a gente está implementando essa autenticação e autorização. Mas beleza, então a gente vai ter que mexer no task service aqui e no user, não, no task controller, né? No task service a gente vai ter que fazer algumas verificações aqui. No Find by ID, a gente vai ter que verificar se o usuário está logado e se a task pertence a ele, né? Ou se ele é administrador. Vou até criar uma funçãozinha aqui embaixo daqui, que é uma função bem simples para verificar se uma task pertence a um usuário. Essa função de Find All by User ID, a gente não vai receber mais o User ID, a gente vai retornar as tasks do user que está logado. No Create aqui, a gente tem que atualizar para ele buscar, para ele criar a task com o objeto, com o usuário que está logado, não com o usuário que a gente está passando aqui. No Postman, se eu não me engano, aqui em teste, quando a gente criava, a gente passava o User ID aqui assim, dessa forma, que é horrível, pior coisa do mundo para fazer. Eu só estava fazendo isso inicialmente com você só para mostrar como que funcionava, antes sem autenticação. Mas agora a gente vai conseguir passar o usuário logado aqui, o ID dele, em vez de ter que receber o usuário ID pelo Postman, né? Que isso é totalmente inseguro. Você pode criar uma task para outra pessoa assim, né? No update, a gente já vai estar verificando o find by ID, que a gente vai fazer as verificações, e no delete é a mesma coisa. Certinho. Então, as coisas que a gente tem que fazer aqui agora é criar essa task, essa função aqui para esse user service e fazer uma alteração no task controller ali depois. Então, bora focar no código aqui. Vamos começar criando essa função, que é uma função bem simples, é uma função boolean que vai retornar se ele tem permissão ou não, e se ele é dono daquela task ou não, né? Public boolean user has task recebendo o user Spring Security, que é o usuário que está logado, né? A gente poderia pegar ele aqui dentro dessa função, mas eu vou passar para ficar mais intuitivo. A task, qual que é a task que ele está tentando acessar, e daí a gente dá um return aqui. É bem simples, a gente pega a task, né? E dentro da task tem o usuário. Então a gente consegue pegar o ID do usuário. Então é só verificar se é igual ao ID do usuário que está logado, o user Spring Security.getID. E fechou. É só isso que a gente precisa para verificar se a task é de um usuário. A gente tem que usar essa função aqui dentro da função do Find by ID, né? Mas antes, vou fazer uma refatoração aqui. Vou fazer uma refatoração no qual vai retornar o erro de task não encontrada antes de retornar o erro de acesso negado. Eu sei que isso é meio ruim, mas para a gente não ter que ficar fazendo umas validações extras de foi encontrada a task não é nula, então manda lá para a função de baixo. A gente só vai fazer a validação do acesso negado depois de que encontrar a task. Então é só a gente remover isso aqui. A gente coloca direto aqui no find. Ele já vai dar um avisozinho aqui, porque não é do tipo mais task que a gente está recebendo, a gente vai receber a task, um optional task, a gente vai receber direto a task. A gente pode dar um return na task aqui, ó. Mas agora a gente não colocou a parte da autenticação ainda, a gente vai colocar depois disso. Vocês poderiam tentar colocar antes se vocês quisessem melhorar um pouquinho isso daí, mas aí teria aquelas validações que eu falei extra, né? Que não pode deixar chegar um objeto vazio aqui se ele não existir. Mas certinho, então vamos fazer essa validação aqui. A primeira coisa que a gente tem que pegar é o usuário que está logado, né? O User Spring Security. A gente já tem a função que a gente já fez lá no User Service que a gente consegue buscar isso, né? A gente User Service, eu não vou utilizar a injeção de dependência aqui, o objeto, o atributo acoplado, eu vou utilizar a função estática que tem lá, que a gente já retorna o usuário autenticado que a gente fez na última aula. E agora a gente faz a verificação bem básica, que a gente já tinha aprendido, né? Que é o objects.snu passando o objeto do User Spring Security. Eu importei objects do Java aqui, né? Java Ult, beleza, certinho. Então, o que acontece com isso aqui? O usuário não está logado, então a gente já dá aquele throw new authorization exception. Passando o que aqui? Acesso negado, né? Beleza. Acesso negado porque o objeto está nulo aqui, ou seja, não está logado. A outra verificação que a gente tem que fazer, né? Ou se o usuário também não for administrador, user Spring Security hasrole profile enum.admin. Isso aqui vai verificar. O usuário logado, ele possui ele é administrador? Ele possui a role de administrador? Se ele não possuir, já dá um acesso negado.
Mas, se ele for o dono da tarefa, então não precisa dar acesso negado, não. E ele não pode ser o dono da tarefa, né? User has task, user Spring Security a task, beleza. Aqui a gente já conseguiu verificar tudo. Se o usuário está logado, se ele não for administrador e nem for o dono da task, a gente dá um acesso negado. E caso contrário, a gente só deixa passar e a task é dele mesmo ou ele é admin. Mas beleza, então essa find by ID a gente já corrigiu. Então, no caso, o nosso update aqui, a gente já está fazendo find by ID, então está certinho. E o set description também está certinho. Find by ID vai estar pegando o usuário logado, então já vai estar protegendo ele. E o find by ID no delete vai estar pegando o usuário logado também e vai estar protegendo. Certo, então a gente tem que corrigir esse find all by user ID, que eu não quero mais que chame by user ID, que é by user só, que é o usuário que está logado. Posso atualizar aqui o nome da task, que vai atualizar lá na controller lá, o nome da task não, da função. Find by user agora. No caso, eu não quero que chame by user ID aqui na controller também, eu quero só by user. E aí o ponto, opa, não atualizou, quero só find by user. E o ponto agora é que a gente não precisa mais receber esse user ID aqui na path variable, então a gente pode remover ele daqui, que é barra user, ou seja, o usuário está logado. Enquanto a teste de cima a gente pode buscar por ID, o administrador vai poder buscar por qualquer ID, por qualquer ID de usuário. Nessa aqui de baixo a gente está fazendo uma função que vai buscar apenas pelo usuário logado. E agora já está reclamando aqui, no caso, a gente não vai precisar buscar o user ID para passar aqui, por causa que nesse caso do user ID aqui a gente está fazendo uma verificação extra aqui, né? Então a gente pode só dar buscar as tasks, né? Porque tipo, se a gente dá um find by user ID aqui, a gente já está fazendo uma função extra aqui. A gente já precisa buscar as tasks do usuário logado. Então é só vir para essa função, já está reclamando que a função aqui ela recebe esse parâmetro de user ID, a gente não precisa passar ele mais. Mas agora a gente precisa verificar se o usuário está logado, né? Então é aquela mesma forma ali de cima que a gente tinha feito, né? Podemos até pegar essa parte do código aqui, ó. A gente vê o usuário logado. A gente não precisa verificar se a task pertence a ele, porque a gente não está buscando por uma task específica, a gente está buscando todas as tasks deste usuário, e nem se ele é administrador, por causa que é o ID que tiver logado. Certinho. Então a gente só pega esse user Spring Security aqui, find by user ID, usuário logado, .getID. Então a gente pega o usuário logado e passa o ID dele. E a gente pode retornar isso aqui. Então, aqui em cima a gente verificou se está logado, e se estiver logado a gente busca todas as tasks do usuário do ID que está logado, né? Beleza, agora a gente tem que consertar o create aqui, né? O nosso create está com o mesmo problema, né? A gente não está verificando qual usuário está logado. A gente tem que bloquear de criar a task se o usuário não estiver logado. É só fazer isso aqui, ó. O usuário está logado, se ele não estiver logado, já bloqueia. E agora a gente não vai receber mais, como eu disse, aquele objeto aqui do usuário que a gente passa no Postman aqui, essa coisa horrível aqui. A gente pode até apagar isso aqui, porque agora a gente recebe o quê? A gente vai pegar o user ID que está logado, né? Deixa eu até apagar isso aqui, a gente não vai pegar do objeto que está recebendo mais. A gente pega o user.security.getID, que é o usuário que está logado. A gente cria a task para ele e a gente seta a task aqui embaixo. O update já está protegido, o delete também já está. E agora tirar essas coisas aqui que ficou extra aqui reclamando no arquivo, né? Beleza. Tem agora uma em cima. E certinho. Agora é só subir a aplicação aqui e a gente já consegue fazer os testes. Já podemos vir aqui, né? No nosso login. No banco de dados, eu tenho o usuário 1 aqui, que ele é admin, né? Eu vou apagar esse admin dele aqui. Na verdade, eu vou logar com o 2, com o usuário 2. O usuário 2 eu acho que tem a mesma senha, que é o usuário não admin. Deixa eu até passar aqui, eu quero o login dele para a gente fazer os testes. E o administrador tem permissão de muitas coisas, né? Vou fazer os testes com o usuário que não é admin. A parte de user a gente já tinha testado aqui certinho, né? A gente já tinha testado o create, que vai criar, então não precisa de permissão. O update só vai atualizar quando for ele, né? O delete também, porque o update e o delete seguem a mesma regra do find que a gente tinha testado. Certinho, então vamos tentar fazer o login aqui, acho que já deve ter subido o servidor.
E-mail ou senhas inválidos. Usuário não login, não, né? Não logado. Acho que é esse aqui, né? O que eu coloquei aqui, meu? Usuário não é de mim, né? Tô doido. Usuário não é de mim. Agora sim. Beleza, então a gente já pode pegar o headers aqui, né? Porque a gente não consegue criar uma task sem o usuário logado, né? A gente tem que passar o token para a task aqui, ó. Vamos tentar criar uma task primeiro, o trabalho da faculdade 1 aqui. Sem passar o headers, né? Sem passar esse authentication que eu tinha até testado, mas sem passar ele. Vamos mandar aqui. Aí, ó, deu forbidden, certinho. Não tá a mensagem de acesso negada, depois eu verifico o que pode ter acontecido. Mas vamos ver. O authorization aqui, a gente passa o tokenzinho que a gente recebeu. Vamos mandar um send aqui. E beleza, ó. Agora, nossas testes aqui. Eu tinha feito um outro teste aqui, deixa eu apagar esse teste aqui de cima, que é o teste de baixo que a gente fez aqui. É o usuário ID 2 e a task 2 aqui, que eu já tinha criado uma task antes. Beleza, então tá certinho, a parte de criar task funcionou. E qual outra verificação que a gente pode fazer aqui no Create? No Create eu acho que não tem muita coisa mais não. Mas o Find é bem interessante, né? Vamos tentar buscar a task 1 aqui. Forbidden. Exatamente, a gente não tem acesso de encontrar a task 1. Por quê? Porque a gente não passou o token, né? E agora vai dar o quê? Vai dar aquele erro lá de Object Not Found, porque eu deixei essa verificação antes, né? A gente não encontrou ela. Poderia dar um forbidden aqui antes? Poderia. Como eu falei, vocês podem alterar aquela parte lá. Agora, find by user aqui é aquela lá de barra task barra user sem o ID aqui na frente. Agora eu vou buscar todas as tasks desse usuário logado. Forbidden, por quê? Porque a gente tem que passar o token, né? Aqui no parâmetro não, né? Nos headers. Authorization, a gente passa o nosso beer token aqui e manda. Bad request, porque eu tô com aqui em cima, vamos ver se funciona agora. Bad request, tem alguma falhazinha aqui no que a gente está buscando, barra task barra user. Vamos ver o que pode ser. Task de ID não encontrada. Talvez a gente tenha que verificar esse erro aqui. Tarefa não encontrada de ID 1. Não, esse erro aqui não é o nosso. Encontrei o erro aqui. É um erro bobo que está no nosso task controller aqui. Não é de lógica, que um caractere que eu deixei extra aqui, ó, no barra user. Tinha uma chave fechando aqui. Agora é só finalizar. Eu tinha dado bad request porque realmente não tinha encontrado essa rota, porque eu tinha deixado um caractere aqui, né? Erros normais, beleza. Já tinha até buscado aqui sem esse erro. Agora funciona certinho. Tá buscando todas as tasks que é desse admin aqui, ó. Tá aí, ó. É a task 1, que é da JYD 2 aqui. Do usuário, desse usuário logado. Depois a gente poderia até tirar isso daqui, qualquer coisa, não sei. Não faz, acho que não faz mal deixar esse usuário aqui. E a descrição da task aqui. Beleza. O próximo teste que a gente pode fazer aqui, né? Essa task 2 aqui não existe. A task 2 é a nossa, né? A gente consegue buscar ela de boa. Se a gente tentar deletar um, vai falar que não existe, porque não é nossa. É forbidden, né? Porque a gente não passou authorization aqui. Mas não é no parâmetro, né? Tem essa mania. É aqui, ó. Authorization. O valor é o nosso beer token. E aí vai falar que não existe essa task, beleza. E o update é a mesma coisa. O authorization nosso. Beer token. Não encontrada. Então vamos fazer o seguinte, vamos logar com outro usuário, o usuário admin aqui, que é só o Lucas. Vamos fazer um token para ele e vamos criar uma task dele aqui. Ó. Vamos abrir aqui, vamos dar um create numa task para esse usuário do Lucas. Beleza, é a task aqui 3, se eu não me engano. É o trabalho da faculdade admin aqui, ó. Faculdade 1 não, vou deixar admin, meu. Beleza, vamos tentar agora atualizar a task do usuário 3 aqui. Tem que dar o forbidden, né? Que a gente não tem acesso. Ó. O acesso negado aí. Agora sim, certinho, o acesso negado, lançou a nossa exceção. Se a gente tentar dar um delete nela, né, nessa task, não, na task 3 aqui, que é de outro usuário, a gente não vai conseguir, porque esse aqui é o token do usuário não admin, do usuário Lucas não admin, né? Então dá acesso negado. E se a gente tentar buscar agora, não vai buscar a 3, não, né? Não pode vir a task 3, só pode vir a task 2 aqui, né?
a gente tentar buscar a task 3 também não vai dar, porque a gente não é o Lucas, né? A gente é o usuário não admin, o Lucas não admin. E beleza, então acho que todas as nossas validações estão corretas aqui. Eu posso tentar agora, como administrador, pegar o token do Lucas Admin, que é esse aqui que eu deixei no Create, e tentar atualizar a task 2, que é a task do usuário normal. E isso aqui vai funcionar. Trabalho que não é do admin, atualizado pelo admin. É bem isso que a gente vai fazer. É o trabalho da task 2, que é do usuário não admin, do user 2, nós vamos atualizar ele pelo user 1. E funcionou aqui, ó. Que é essa tarefa 2 aqui, que é no nosso usuário 2, ela foi atualizada pelo usuário 1. Trabalho que não é do admin, atualizado pelo admin. E é isso aí. O administrador nosso tem acesso a tudo, né? Porque passou no update, que o update chama o find, e então tá perfeitinho as nossas configurações aqui. Bom, eu imagino que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma outra validação que a gente possa fazer aqui. Talvez criar um find all no futuro aqui, um find all para todas as tasks. Vocês aceitam fazer esse desafiozinho aí? Vocês tentam fazer aí, tipo, um find all que vai buscar todas as tasks. E esses vão deixar passar apenas admin. Eu dou uma dica. Vocês podem tentar fazer isso daqui, utilizando apenas essa validação, o find all para todas as tasks sem ser de um usuário. Em vez de fazer esse mesmo find by user aqui, só que sem passar o usuário logado. Passar só o find all aqui. Ou seja, buscar todas as tasks do sistema. O único que teria permissão de fazer um negócio desse é um admin. Então vocês teriam que fazer apenas a avaliação do admin. Vocês podem fazer essa rota aí no controller de vocês. Mas tem uma dica. Vocês podem usar aquilo lá que eu falei um tempo atrás, do pré-authorize. Aí você passa o role admin aqui. Então somente os usuários admin vão conseguir passar dessa rota. E nem precisa fazer outra validação lá na frente. Vou deixar esse desafiozinho aí para vocês, porque eu imagino que não faz muito sentido a gente fazer uma rota dessa para um sistema de admin aqui. Não ia agregar muito aqui nessa parte, não. Mas vamos fazer o comment aqui do que a gente fez, né, para finalizar. CMD não abre um terminal normal aqui. Beleza. Git status aqui, a gente pode dar um git add. O que a gente tinha feito de commit na última é set user server authorization, então vamos fazer o mesmo aqui, git commit "-m", só que em vez de set user service vai ser task service authorization, que a gente já colocou as autorizações do task service. Na controller só foi uma alteração, então não fez muita coisa de authorization na controller em si mesmo não. Beleza, agora a gente pode dar um git push aqui para main. E está atualizado a nossa parte de autenticação e autorização. Praticamente finalizada. Eu acredito que se for fazer mais coisas vão ser de autorizações. Daqui para frente a gente vai fazer algumas melhorias no projeto. Parar de utilizar tanta notação aqui na parte de user. Talvez começar a utilizar uns DTO. Para quem não conhece, pode dar uma pesquisada aí já. Que é o Data Object Transfer. Que apenas o usuário vai ter que mandar apenas o que ele precisa. A gente vai criar um tipo novo, assim, para o sistema, para conversar os dados. É basicamente isso. Os tipos de dados para se transferir. Mas é basicamente isso aqui mesmo. Se tiver uma coisa muito grande aí, se vocês travarem alguma coisa, não entenderam, é bem comum. Essa parte de autenticação e autorização é realmente muito difícil. A primeira vez que faz, a gente sempre fica perdido. Mas podem copiar e colar aí as partes maiores, as dependências, mas tentem fazer o máximo possível escrevendo, que aí vocês vão entender melhor o fluxo, viu? É uma dica que realmente funciona. Mas é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima aí.